a personal trainer, educadora física, Leilani de Paula, que já está em contato conosco e hoje fazendo um programa diferente. Seja muito bem-vinda, Leilani. O que está acontecendo? Onde você está aí que eu não estou entendendo nada hoje? Nós estamos Bom testando um dia! formato novo aqui. Bom dia, bom dia. Onde você está? Você está na tua Hoje, casa de boa? É? é verdade, é verdade. Testando, é isso aí. Você sabe que hoje eu tenho um assunto para tratar com você, É. que diz um pouco de respeito das fake news. Pode ser? Fake news? Pode ser. O que É, que vem aí? tá bom. Não, o que vem aqui é o seguinte: você sabe que nós temos falsos parâmetros, né? A gente que não entende, né? A gente que não é da área de educação física, a gente tem falsos parâmetros por quando a gente pratica atividade física. E ontem eu estava vendo a minha norinha, estava reclamando de um treino que o meu filho passou para ela, estava com dores. Isso aí me chamou a atenção, porque antigamente um dos parâmetros que eu tinha é que eu achava que o treino só valia a pena se eu suasse bastante. Aí depois, num determinado momento, eu achava que o treino valeria a pena se eu chegasse em casa quebrado, ou seja, com todos os músculos doendo e tal. Então eu queria falar um pouco com você a respeito desses parâmetros falsos que a gente tem, a começar pela dor. Sentir dor depois do exercício físico é algo bom, é algo ruim? O que você tem a dizer sobre isso? A dor tardia, a dor pós-treino, é a resposta inflamatória do músculo. E ela é um sinalizador importante, sim. E eu gosto de sentir um pouco, mas ela tem um limiar. Cada um tem o seu limiar de dor. Por exemplo, eu tenho um limiar muito alto, então depende do aluno. Às vezes você faz um pouquinho de movimento ali, ai, tá doendo até na execução física, né? Então tem um aluno que ele tem uma baixa tolerância ao esforço físico. Tudo cansa, tudo é difícil, ou se começar a transpirar já está excedendo. Ele nem gosta de sentir o bigodinho molhado. Tinha uma aluna minha que ela falava que quando começava a molhar o bigodinho, ela parava. Porque para ela aquilo ali já estava demais. Já incomodava o suor no próprio corpo. Agora, eu sempre gostei de transpirar, de escorrer da cabeça e pingar lá no cotovelo. Então, cada um Uhum. tem uma percepção realmente de esforço diferente ali durante a atividade física. É muito pessoal, tá? A questão dessa transpiração da sudorese, ela é muito individual também. O homem transpira muito mais do que a mulher. Não tem correlação nenhuma de caloria gasta, porque você está perdendo líquidos. Então, isso basta tomar água que já é reposto. Então, você sobe na balança, você vai falar, emagreci. Não, você perdeu líquido. Ao passo que você bebe ali 1 litro de água, já repõe tudo isso. Então, é Uhum. um, é um falso indicativo também a transpiração. Não podemos olhar por esse lado. E nem faz bem você treinar sem beber água e ficar desidratado, que você vai ter outras complicações aí. Então, a questão da dor, uma sensação do treino, por exemplo, eu vou fazer um agachamento. Se eu acordar e não sentir nada do meu glúteo, opa, aqui eu já é um sinalizador de que no próximo movimento eu vou colocar mais 5 quilos em cada lado, entendeu? É um Tá. bom indicativo, porque tô sentando, agachando e nada, nem aquela coceirinha no músculo, nem aquela coisinha de que eu senti o treinamento, então ele foi um estímulo ainda muito suportável. Eu posso exigir um pouquinho mais no próximo treino, porque realmente não houve um processo inflamatório nesse músculo que eu pudesse sentir. Então, eu sempre pergunto para o aluno: como foi o seu treino anterior? Ah, eu fiquei bem e tal. Se eu dei uma aula de Pilates, ele também vai sentir. Se foi um trabalho muscular, ele vai sentir a musculatura periférica. O Pilates, ele vai sentir musculatura profunda. Então, esse feedback de limiar de dor é importante, porém, cada um sente diferente, mas é importante sinalizar o que ele está sentindo pós-treino, e para o educador físico é um bom parâmetro, sim, porque eu tenho após 24 horas eu tenho uma resposta, após 48 horas outra, 72 horas outra. Então é importante, às vezes não é no dia seguinte que começa a doer. No meu caso, é nas 48 horas, até próximo, às vezes até 72 horas,
Depende da pessoa, viu, Roberto? E do treino, do estímulo que foi dado. E às vezes o que você treinou, por exemplo, na segunda, eu levo às vezes 3 dias ainda sentindo aquele músculo e precisando ainda recuperar. Se foi um treino de pernas muito intenso, eu não posso simplesmente já só um dia sim, um dia não. Eu tenho que dar um tempo maior de recuperação, porque eu ainda estou naquele processo inflamatório nos músculos. Então, por isso que esse limiar de dor é importante, perceber a dor tardia também, porque é um bom sinalizador para que eu possa tanto fazer uma progressão de carga, conhecer o meu corpo, melhorar a biomecânica, e não é só aumentar o peso, de repente eu posso aumentar a amplitude de movimento, eu posso fazer uma contração diferente na fase concêntrica e excêntrica, eu posso mexer um pouco ali na biomecânica, não é só carga, porque antes de Tá. acrescentar carga, eu tenho que melhorar o movimento. Às vezes eu estou com dificuldade de agachamento, então vamos melhorar esse agachamento, vamos começar a fazer um movimento mais completo. Então eu tenho que observar realmente, não é a evolução de treino, não é só colocar carga em cima do aluno. Eu tenho outras capacidades que eu preciso mover ali para que eu possa realmente obter um resultado progressivo. Então, às vezes, o aluno só acha que é aumentando carga, ele vai botando anilha, 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 só que a execução física dele está péssima, não tenho consciência corporal Exato. nenhuma, e eu tô só como, eu chamo aquilo de burro de carga, entende? Ele só vai acrescentando carga, e isso pode ser lesivo, porque ele não tem consciência, ele tá com um alongamento, músculos encurtados, então ele não está favorecendo a sua biomecânica por conta de uma falta ali de trabalho mais específico na questão de alongamento em cadeias posteriores, por exemplo. Eu preciso de um bom fortalecimento do corpo, para que ele tenha ali o tronco mais forte durante o movimento. Então, eu tenho que ter um olhar ali para saber onde eu vou mexer. E nem sempre são as cargas. Mas eu falo que a dor é um bom indicativo, tanto para o aluno quanto para o personal professor. Você de fato me deixa sem pergunta nenhuma, porque eu ia falar exatamente sobre isso também, né? Porque o nosso corpo ele tem uma tendência a se acomodar. Quando a gente senta, a gente está no escritório, por exemplo, aliás, você sempre chama atenção sobre isso. A gente relaxa, né? Então você fica, né, É. não com o corpo ereto como deveria ficar. Mas eu ia te perguntar exatamente sobre isso. O procedimento incorreto da atividade física pode pedir que, ou seja, pode provocar dor nas costas, por exemplo. Isso pode acontecer? Pode, porque o aluno ele não tem consciência nem como deve se sentar. Entende? Daí eu pego esse aluno que nem consegue andar com uma postura adequada, nem respira, porque ele está derrubado, o peito sobre as costelas, nem o diafragma dele consegue executar toda a Isso. respiração, porque ele anda assim, né? Ele já tem uma postura cifótica, ele já tem uma hipertensão, ele tem uma hipercifose, né? Então, assim, ele tem uma postura que eu preciso mexer nela para que eu possa adicionar cargas extras. Ele não está dando conta de suportar nem o peso corporal mediante uma gravidade. Então, por isso que eu falo que eu preciso fazer um bom trabalho de base. Como que ele se senta, como ele anda, como ele trabalha, como ele dirige. Tem pessoas que dirigem, Roberto, que dá até medo. Eu tenho taquicardia quando eu vejo aquele banco do carro lá atrás, aquele corpo que parece que está dirigindo kart. Você já viu isso? O cara põe o banco assim, ó, e deita e fica numa postura aqui, assim, dirigindo aquilo, e passa horas dirigindo assim, às vezes 5 horas de estrada. Então, imagina que, como respira isso, como que ele respira. Então, é muito importante ter consciência corporal de que os isquios, a sua bunda foi feita para sentar, por isso que ela é molinha assim. Tem os isquios, distribui esse peso. Então, foi todo arquitetado para que você tenha uma postura mesmo, né? Para que todos os órgãos funcionem. Porque se você começa a pressionar tudo isso, você começa a diminuir até a grande circulação tem dificuldade, você começa a ter dores de cabeça, você começa a ter dor na cervical, começa a respirar menos. Então, diminui até a circulação, né? Então, tudo isso compromete. A postura é muito importante, porque além de transmitir uma linguagem
corporal, para quem está te vendo, que é muito importante. É o seu cartão ali, pessoal, é a sua presença. Ela já Uhum. emana uma energia. Uma postura legal, bonito, ali, em ordem, uma pessoa forte, com a postura alinhada, ela transmite uma energia, uma linguagem. Uma pessoa com a postura toda desalinhada, ela tem uma postura depressiva, ela deprime o seu corpo e seus órgãos. Isso também passa Exato. outro tipo de informação e outro tipo de energia para aquele momento, entende? Então, tudo isso é muito Uhum. observado. Então, eu falo que não existe gente, não existe uma mulher elegante e sensual sem postura. E para o homem também. Nós precisamos Claro, olhar a claro. postura, a maneira como a gente se posiciona, o quanto você segura essa cabeça lá e não simplesmente ficar enterrado no, né, no pescoço. Então, tudo isso é uma linguagem Uhum. corporal importante também para a tua saúde, não só para essa expressão corporal. Você tem que entender que tudo isso está distribuído de uma forma harmoniosa dentro de toda uma estrutura, onde nós temos cintura escapular, nós temos o gradil costal e nós temos a pelve. E os pés são os pontos de dissipação dessa carga que nós vencemos o todo o tempo, que é também a gravidade, certo? Se a gente não tem esses pontos de dissipação aqui, nós vamos comprometendo vísceras, nós vamos diminuindo todo esse fluxo energético e todo o oxigênio circulante no nosso corpo, começa a sentir sintomas ali que são principalmente a dor de cabeça, cefaleia tensional, por falta de oxigênio, por falta de fluidez. A energia começa a ficar bloqueada, entende? Então, nós temos sim que se preocupar com a postura muito mais do que sobrecargas, do que pensar quantos quilos eu vou aumentar na academia. E sim observar, tirar foto do aluno, frente, como que ele se posiciona. Eu gosto de filmar os alunos executando o movimento, porque Interessante ali eu isso, mostro para ele, interessante. olha aqui, eu filmo eles no treino, meus alunos são filmados. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Leila. Então, quer dizer que a dor não tem nada a ver, é, não tem nada a Com ver erro. com não, é com falta de alongamento, por exemplo. Essas coisas não se conectam. A falta do alongamento pode sentir uma dificuldade na hora de realizar o movimento. Se eu vou fazer um agachamento, Roberto, eu não tenho alongamento da cadeia posterior, eu não consigo agachar muito. E começo a sentir dor, tendão de Aquiles, eu começo a sentir dor, porque eu estou exigindo de um corpo que ele está rígido. Então, quando eu tenho tudo isso muito melhorado, eu não tenho muita dor, eu tô priorizando o músculo, estou conseguindo executar o movimento. Posso sentir dores ligamentares, posso sentir dores sim no joelho, por quê? Por falta de um preparo dessa cadeia muscular para que eu possa realizar o movimento até o final, principalmente um agachamento. Eu posso ter sim, porque as minhas articulações não me permitem, elas não têm amplitude. Então, posso sentir dor ligamentar, são dores mais próximas, articulares. Por quê? Porque eu estou exigindo um movimento que ele não está preparado para isso. Se ele nunca fez, está parado, está congelado, e de repente o professor Tá? faz eu fazer um movimento amplo, eu não estou preparada para isso e vai sentir dor, mas aí não é tão muscular, é uma dor muito próxima das articulações. Por isso que é importante alongamento, porque ele vai te preparar para o movimento, vai te dar amplitude articular e mais flexibilidade para deslizar esse músculo, entende? Para que você tenha a contração ali muscular. Tá bom. Delani, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela contribuição, uma ótima sequência de semana e a gente se vê semana que vem, terça-feira. Um grande abraço para você, sucesso Grande sempre. abraço para você bem. Até semana que vem.